Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar como é que faz uma incorporação e ganha dinheiro na periferia, com um especialista na área, que é o Bruno Sindona, CEO da Sindona. Bruno, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Como é que tá você? Tudo beleza? Tudo bem, graças a Deus. Olha, Agora melhorando, né? agora melhor, né? Melhorou o mercado, né? Então, pessoal, sou o Ricardo Reis, faço negócios imobiliários, incorporação e fundos imobiliários. Temos aqui no Infomoney o curso Lucre com Imóveis e esse programa Imóveis que vem aqui para trazer pessoas como o Bruno aqui e tantos outros entrevistados, já foram 60, o Bruno já é o 61, e para nos contar como é que funciona o mercado, a gente poder investir melhor, né? Essa que é a ideia, Bruno. E você tem essa experiência, né, Bruno, atípica, né? Já existem outros casos que a gente entrevistou também, mas é muito interessante, de estar na periferia, né, ter vindo de lá e estar investindo lá e tem grandes oportunidades na periferia. Exatamente. A gente acredita na periferia, a gente acredita em desenvolvimento, principalmente. Assim, é importante entender que o investimento imobiliário na periferia não só traz grandes lucros, como também desenvolve o ser humano que está lá. Sim. É importante que a gente olhe para esse lado para que a gente construa sustentabilidade, né? Para que as coisas aconteçam de maneira sólida e perene. Imóvel, acima de tudo, é algo que tem que ser pensado no longo prazo. Sim. Né? E quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente pensa em pessoas, faz todo sentido a gente estar na periferia e olhar para eles com um carinho, não como segunda linha de produto. A gente entende que é o nosso primeiro produto, é o nosso DNA, a gente nasceu lá e pretendemos continuar. Bacana essa parte da humanização da empresa, dos negócios, né? Mas conte um pouquinho assim de você e do primeiro negócio que foi o que fez vocês entrarem no negócio de imóveis, né? Minha família sempre foi empreendedora brasileira, né? Então, Tá. ora era um salão de cabeleireiro, ora sempre em Osasco, eu sou nascido em Osasco. Sim. Ora era um estacionamento, ora meu pai vendia alguma coisa no comércio, Sim. ora trabalhava com obra. Ele tem uma história bastante longa com obra de construção e tudo mais, sempre pequenas construções, mas sempre envolvido ali. Conhecia do métier. Então, desde Tá. que eu nasci, acho que nunca foi pauta dentro de casa um emprego formal. Tá. Sempre a gente dava um jeito de sobreviver e desenvolver, e a construção civil estava sempre envolvida nisso. Que é a realidade de muita gente no Brasil inteiro, né? Porque a construção civil dá muito emprego e dá muita oportunidade de negócio também. Sim, e principalmente nas cidades periféricas, a autoconstrução é algo natural, né? É a maneira que a pessoa tem de fazer a coisa É acontecer. como ela consegue fazer. Então nossa própria casa foi construída por nós mesmos e assim acontece, né? Hoje está se perdendo esse conhecimento, as pessoas já não conseguem mais construir as próprias moradias, não se tem isso dentro de casa. Mas antes era natural ter as pessoas que construíam e sabiam fazer. Era normal alguém ser convidado para bater uma laje ali. Sim, fazer meio que um mutirão ali, um entendia de elétrica, outro entendia de hidráulica, cada um faz o... Exatamente. Boa parte do Brasil é construída assim. Tá. Né? E como é que começou o primeiro negócio da família mais formal nisso? Então, dentro dessa realidade, né, de entender um pouco disso, a gente teve um acaso no meio do caminho, né, que, apesar de eu acreditar que acasos não existem. Tá. Né, e minha mãe... Uma oportunidade, vamos chamar de oportunidade. Uma oportunidade. Tá. Travestida de um problema. Sim. como todas as Toda oportunidades. oportunidade aparece um problemão e de repente nasceu uma construtora disso, né? Exatamente. Tá. E aí minha família tinha uma participação em um terreno, né? Era o nosso único patrimônio, veio através de herança dos meus avós. Um terreno na periferia, tudo mais, aquele cenário bastante periférico, rua sem asfalto e tudo mais, mas era um ativo para nós. E foi incorporado por uma incorporadora que faz exatamente o que eu faço hoje. Vocês permutaram ou venderam? Né? A gente permutou em unidades prontas. Né? A ficarem prontas. Exatamente. Né? Tá. E essa incorporadora teve sérios problemas, isso aí a gente está falando do ano de 2002. O que é muito comum. Muito comum. Principalmente antes, né, que a gente não tinha as regulamentações, a gente não tinha patrimônio de afetação. Que protege um pouco o produtante e os compradores também, exatamente, né? A gente não tinha essas regulações dos bancos. Os bancos hoje são muito mais regulados no quesito desenvolvimento imobiliário do que eram antes. Sim. Né? E essa incorporadora veio a ter sérios problemas. Né? Você vê que hoje é quase impossível você ver uma obra parar. Que ano que era isso? Isso é 2002. 2002. Pós-Encol. Encol quebrou em 97, Isso. mudou o mercado, era a maior construtora que tinha na época. Exatamente. E parou 40 mil imóveis, né, sendo construídos no Brasil inteiro. Isso impactou todas as demais, possivelmente inclusive essa empresa que estava com você lá. Exatamente. O mercado mudou bastante naquele período. Né? Tá.
Então, era muito autofinanciamento, era uma dinâmica diferente de Porque mercado. o banco estava fora do mercado formal, na verdade, porque a garantia hipotecária não era suficiente. Depois que entrou a garantia... Quando veio a alienação fiduciária, o mercado se transformou e aí os bancos começaram a aderir ao processo de desenvolvimento das obras, né? Tá. Hoje a realidade é bastante diferente. Você pode até ver incorporadoras com problemas, mas de fato a obra não para, ela é cedida para outro, o banco termina. É melhor para todo mundo que não pare. É melhor para todo mundo. Dono do terreno, para a construtora que quebrou, mas ou está mal, entregar. ela passa para alguém, mas fica com alguma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, é a correção, a adequação do sistema, né? e vem melhorando a cada dia. A própria última crise que a gente passou ajudou o mercado a amadurecer enormemente. Né? Sim, é importante colher esses frutos. Mas nesse caso não, e a gente ficou um processo muito longo com essa incorporadora para reaver o imóvel novamente, a incorporação, e a partir desse momento a gente começou a buscar outras incorporadoras. Né? Tá. Só que o empreendimento veio tão deteriorado para nós, né? Obra embargada, negociações mal feitas, problemas com os adquirentes da outra incorporadora, e a gente não conseguiu encontrar no mercado alguém que se propusesse a realizar aquele empreendimento. Porque tem que limpar toda uma série de itens ali, pessoas, interesses, né? E nada melhor que o dono do terreno para poder assumir esse pepino. Exatamente. Porque... E o desafio, a gente já está falando aí de 2008, né? Então o desafio de marca, vamos dizer assim, do empreendimento é muito difícil. Tá. Né? Porque é uma obra parada, que passou por todos aqueles dissabores. É muito difícil você convencer novas pessoas a entrarem naquele ativo, ainda mais no momento que era 2008 ainda, o mercado completamente aquecido. Né? Então muitos lançamentos, era muito difícil. Dava para ganhar dinheiro mais fácil de outro jeito. Exatamente. Tá. E como a gente não tinha outro jeito, era o único jeito, né? E a gente falou, vamos desenvolver isso aí. Uma maluquice absurda, né? A gente não sabia que era impossível e fez. Exatamente assim. isso. Se a gente soubesse o quanto é complexo desenvolver um empreendimento. A melhor escola que tem é exatamente ir lá resolver, porque você tem que passar por tanto pepino, você aprende, né? Pega o limão e faz uma limonada. Você sabe que eu tenho um episódio, eu não sou formado, né, no ensino superior, eu tenho um episódio com a minha mãe que é engraçado, que ela fala assim, Bruno, você precisa se formar, você precisa ter um plano B. Eu falo para ela assim, mãe, eu já tenho um plano B. É insistir no plano A. Tá ótimo. E o plano C é bastante parecido com o D. É bem assim, né? Que é o plano da maioria dos brasileiros, né? Bacana a tua história, tenho certeza que quem está assistindo aqui, muita gente vai ter empatia, porque é a história da maioria dos brasileiros, né? Sim. Que a oportunidade está em lutar. Sim, né? exatamente. Ir lá lutar e resolver do jeito que der, o que tiver na mão, né? No caso, você foi uma herança de um imóvel, o imóvel tem essa vantagem sempre de passar pelas gerações, e daí vocês conseguiram resolver esse empreendimento. E a gente resolveu, fez o primeiro lançamento em setembro de 2008. Tá. A gente acreditou que era a solução de tudo. Um mês antes da crise. 15 dias depois do lançamento vem a crise. Parou tudo. Parou tudo. O que ninguém é muito comum no mercado. De um dia para o outro, não tem nenhuma nuvem no céu. De repente, fecha ninguém o tempo, sabia que ninguém sabia. Sabíamos que o mundo ia acabar, a gente só não sabia como. Sim, o que abre outras oportunidades também. Tenho certeza que vocês devem ter visto. E no final do dia foi a nossa grande sorte, porque aí já estão falando em maio de 2009, vem o Minha Casa Minha Vida, que deixou o mercado completamente comprador. Sim, inverteu, pegou aquele buraco inverteu. Então era assim, imagina que as pessoas pagavam pouquíssimo durante a obra, financiavam a juros de 4,5%. Naquela época o juros era 4,5%, imagina. Então era algo extremamente atrativo. Era imperdível. Era imperdível. Então fez com que a gente conseguisse vender, apesar de não ter uma incorporadora com histórico, ter um empreendimento com problema, fez o produto. O produto que vende, né? Não é a marca da construtora. Exatamente. Né? Eu acredito nisso, os males que vêm para bem, eu sou aquele cara que se eu erro o caminho no trânsito, eu acho que foi por um bom motivo. Você viu um terreno novo. Algo do tipo. Tá, legal. Então a gente conseguiu desenvolver o primeiro, de lá para cá a Sindona vem se desenvolvendo e crescendo. Né? Até hoje a gente já desenvolveu 6 empreendimentos e estamos agora desenvolvendo mais 5 ao mesmo tempo, entre produtos em lançamento, obras e pré-lançamento.
a ideia é que a gente cresça bastante nesse próximo ciclo. E sempre perto de Osasco, né, Bruno? A gente definiu a Zona Oeste como o nosso... Que é importante isso. Você tem um ponto que você é reconhecido. Você conhece e é Exatamente. reconhecido. Você tem uma penetração de marca, as pessoas te reconhecem, as pessoas estão próximas. A integração entre obras é importante. Também, né? que você consegue baixar Porque, custo, gerenciar melhor. Eu vi meu pai trabalhar em obra por muitos e muitos anos e eu consigo ter uma visão daquela realidade. Né? A obra é algo meio específico. Você imagina que você vira para o seu pedreiro e fala para ele, olha, quanto mais rápido você terminar a obra, mais rápido eu te mando embora, porque a obra vai acabar. O incentivo dele é esse. Então o incentivo está completamente errado, né? Então todo mundo sofre com isso. Quando você contrata um pedreiro para fazer uma reforma do banheiro, no finalzinho ele começa a enrolar porque ele não tem outro trabalho para ir depois. Entendi. Né? Então isso é algo interessante. Já nessa proximidade das obras eu consigo fazer com que eu tenha equipes recorrentes, custo, né, também. E diluir custo e conseguir gerar produtividade. A gente tem uma ONG que trabalha junto com o desenvolvimento das obras e dos empreendimentos. Como que é essa ONG? Né? Essa ONG ela atua em 2 pilares. O desenvolvimento a gente fundou ela ano passado, desenvolvendo as pessoas dos nossos colaboradores de maneira geral e também desenvolvendo o ambiente de comunidade nos empreendimentos. Depois de pronto o empreendimento, Exatamente. Na hora que vão morar, as pessoas não têm experiência, moram em casa, moram em condomínio, Isso, outra tem cabeça, uma relação dificultosa ali no meio do processo de início. E mesmo que se resolvam os problemas iniciais de ocupação, depois não gera um clima positivo no empreendimento. É que depois que entorna o caldo para voltar... As pessoas se desengajam, geralmente são as mesmas pessoas que administram o condomínio, a grande maioria não vai até as assembleias ou reuniões. Então a gente tenta criar um ambiente de comunidade onde as pessoas se ajudam, onde o clima é bom, onde as decisões são positivas. A gente vem num processo de melhorar essa evolução desse senso, né? E tem funcionado bastante bem. Vocês participam das assembleias daí? Isso. A gente, a partir da fundação da ONG, a gente participa das assembleias como ONG, não como... sai da cadeira não como incorporador. Continua dando garantia lá, mas você vai para outra Exatamente, e a gente reduz o estresse do impacto das duas partes, porque no final são duas partes antagonistas que precisam ali de uma graxa, digamos assim. Para quem não sabe, né, quando a incorporadora entrega o empreendimento, geralmente tem alguns pepininhos para resolver, que é natural. É um prédio inédito, geralmente a incorporadora quer arrumar, é obrigado a arrumar, mas nesse ínterim, quem assume como síndico, se não é alguém próximo à construtora, começa a criar uma rixa. E gera um ruído. E junta as pessoas contra, e aí na hora que cria esse desgaste... E hoje é muito complexo, porque tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, então é muito difícil conter a boataria, então a gente preferiu mergulhar nisso. Né? A gente percebeu que não dava, apesar de outras tentativas, a gente percebeu que não dava para mergulhar nisso como incorporadora, né? Justamente por ser antagonista num contrato. Né? A gente precisava de um segundo... Legal isso. Sabe que a gente entrevistou o Alexandre Lafra da Vitacom. Sim. E ele faz questão de ir em todas as assembleias para mostrar a cara. Porque, em geral, as incorporadoras, depois que entrega o empreendimento, ela não vai mais na assembleia de medo de levar pedrada. Porque, realmente, é um negócio que é um clima hostil mesmo. O que é a obrigação da incorporadora, ela vai ter que fazer mesmo. Só que a gente tem que cumprir de um jeito harmônico, de um jeito positivo. Agora, nesse lado humano que você tem da construtora, você falou da ONG, falou que você ajuda os colaboradores, mas acho que talvez um ponto importante ter você conhecer realmente lá a periferia. Sim. Né? Melhor que outras consultoras que vão lá desenvolver, porque hoje realmente é o mercado que tem, hoje é o mercado da minha vida, 70% ou mais do que tem de investimentos no mercado imobiliário é para esse mercado, então está todo mundo indo para essa área, mas você é de lá. Sim, qual é a cabeça desse... Desculpa, pode falar. Eu desenvolvo empreendimentos, inclusive no bairro que eu nasci. Né? Então... E qual é a cabeça lá, Bruno? O que desmistificar um pouco a cabeça dessa pessoa? Como você disse, né? A pessoa está acostumada a trabalhar em várias coisas diferentes, né? Eu acho que o principal é a gente deixar de comoditizar a moradia. Comoditizar a moradia. Não é uma coisa... Não é um processo industrial, porque para as pessoas que estão adquirindo, aquilo é muito peculiar. É o único imóvel que ela tem. O imóvel demoram 30 anos para pagar. Sabe que eu tive um insight uma vez, fazendo o meu plano de academia, e eu ia fazer o plano anual, ia ter um desconto, e eu pensei, putz, mais um ano acontece muita coisa. Academia de ginástica. De ginástica. Tá. E aí um ano acontece muita coisa, porque aquela dúvida assim, eu tive um insight e falei, meu Deus, eu estou propondo para os meus clientes que eles financiem em 30
E eu não tenho coragem de assumir um contrato para um ano. Então, olha a gravidade da decisão. Né? É uma decisão familiar, é uma decisão comunitária, as pessoas precisam se ajudar, passam pelo processo de obra e ao mesmo tempo que eles estão pagando aluguel, eles estão pagando parcela de obra, eles estão tentando ali pagar a entrada. O sofrimento geral da conta é uma compra que todos ajudam, é familiar, é o pai que ajuda na entrada, não sei o que, é o vizinho que empresta. Pega o fundo de garantia. Tem gente, tem irmão que empresta o nome por mão para poder comprar. Então, assim, entender essa realidade é muito específico para que a gente consiga gerar no final do dia uma experiência saudável. Né? Tá. Infelizmente, a compra do imóvel geralmente não é uma experiência prazerosa. Ela é difícil, burocrática, é difícil, ela demora. Fechar o contrato, o cara não entende o contrato. Não entende. Sabe que você falou, pegou no ponto, Ricardo, porque eu tive uma passagem com um cliente. O cliente estava insatisfeito e chegou até mim e eu me reuni com o cliente para conversar. E era um senhor, né? E ele falando que não sabia disso, que não sabia daquilo. Eu falei, mas meu senhor, está no contrato, né? O senhor está com o contrato há 3 anos que o senhor assinou o contrato Nunca com a leu gente. o contrato. Eu falei, o senhor leu o contrato? E aí ficou aquele embate. No final, ele ficou tão irritado que ele jogou o contrato da mesa e falou assim, mas eu não entendo esse contrato. Cara, aquilo me deu um soco no estômago. Eu falei, tabela price, tabela saque. Como que eu espero que o cliente cumpra algo que ele sequer entendeu? E é difícil entender mesmo, amortização, constante. E aí a gente tomou uma decisão, a gente contratou um escritório de advocacia contratualista para rever o contrato. Tá. E contratamos, inclusive, uma editora para editar as palavras do contrato. Pô, que bacana. Excelente isso. Então, quando a gente fez essa transformação, o nosso contrato hoje saiu de 23 páginas para 8. Né? Poxa vida, simplificou. E é um contrato na verdade, o contrato está no Código Civil. Exatamente. Quer você queira ou não queira, não adianta. Tá lá a regra. E a gente conhece o sistema, e a jurisprudência. E a gente conhece o sistema judiciário brasileiro. Você pode assinar o que você quiser. Chegou lá, que vai mandar a jurisprudência e acabou. E o Adriano quer colocar, não, porque se acabar a inflação, vou pegar outro índice, mudar o índice. Coisa dos anos 80, né? Então, assim, não adianta. Você entra num nível de complicação que você mais afasta do que atrai. Né? E o cliente, principalmente a classe C e D, ele já vem travestido de uma série de preconceitos, porque ele é realmente, em muitos casos, ele é lesado. Ele não consegue entender contratos mais diversos, não só de corporação. Sim. Ele acha que vai comprar a internet e não vai ter aquela internet chegando para ele. Então ele vem cheio de medo. Se a gente não consegue vencer essa primeira barreira do medo, né? Inclusive, hoje a gente administra nossa própria venda através de uma imobiliária chamada SIM, e é SIM com S-I-N, o nome da incorporadora, e exclamação no final, porque a gente entendeu que o primeiro passo da compra do imóvel, tanto para o cliente quanto para o corretor de imóveis, é acreditar naquela compra. É acreditar que aquele processo é positivo. Para poder passar por esse processo todo, né? Exatamente, e a gente vende justamente para as pessoas que estão animadas, que estão positivas, né? Ninguém compra um imóvel estando negativo, o mundo vai acabar, eu vou comprar um imóvel porque o mundo vai acabar, a não ser o grande investidor que está protegendo o ativo dele. Fora isso, alguém para entrar numa dívida de 30 anos precisa estar muito animado, precisa estar muito esperançoso do futuro. Né? E tem funcionado exatamente como a gente previu. O clima de venda é muito positivo, a gente mudou a dinâmica de venda, a gente mudou principalmente a forma como se comunicar com os clientes. Tem um plantão de vendas em volta do mundo? A gente não tem mais plantão de venda, a gente constrói lojas, né? Porque a gente entende que a gente tem que ter uma presença física perene nos espaços, para que os outros clientes dos outros empreendimentos, não só o que está à venda, tenham um lugar para ir tratar as coisas dele. Então a gente trabalha isso, a gente tem fora do terreno. Fora do terreno. Né? Porque também mudou muito. Eu comecei a vender empreendimentos, a gente vendia com panfleto, vendia tudo. Sim. Né? Hoje em dia, panfleto tem impacto quase zero na venda do empreendimento. Digital, então, ter uma presença física, entender que você está ali para atender o cliente e vai ficar ali, tem um impacto gigantesco na relação com o cliente. Ele quer tirar dúvida, vai lá. E como você já sabe que ele vai ter dúvida, que, né, você já está pronto a ajudá-lo nesse caminho. Que é uma das vantagens de ser regional também. Sim. Né? Porque a gente consegue ter ali uma presença. E aí, o terreno. Como é que você escolhe o terreno? Eu sei que você busca alguma coisa com verde. Como que é essa escolha do terreno? A gente tenta olhar para os terrenos que ninguém olha. Né? Como que é isso? Por exemplo, os difíceis, o barranco, o buraco. Hoje mais a floresta. Porque a gente precisa buscar proximidade também. Não adianta você buscar o terreno perfeito muito longe. Né? Entendi. Ele já vive naquele. A pessoa não quer mudar para o outro lado da cidade. Exatamente. Ela quer ficar para o próximo. Não adianta uma pessoa da cidade A
ser oferecido para ela um imóvel na cidade B, 50 quilômetros depois para metade do preço, não faz sentido para a vida dela. Entendi. Né? E geralmente no desenvolvimento das cidades, os terrenos bons já se acabaram. Né? É outra lição essa, que a pessoa não quer se deslocar. Ela quer relação com o bairro dela, ela quer os pais ali ajudando na criação dos filhos. Sim. E a gente vende, a grande maioria está justamente nesse momento, ou pré-ter filhos, ou filhos novos. E precisa de ajuda, a mãe tem que ajudar, a avó tem que ajudar, senão não vai o tio, o irmão, e dá um jeito. Né? Eu brinco que o pobre ele desenvolveu a economia colaborativa. Por necessidade. Por necessidade. Claro. E ali todo mundo se cotiza e se ajuda. Essa é a história do ser humano, né? E faz acontecer. Exatamente, é a necessidade que move a evolução. Né? Então a gente entende o terreno como algo especial e peculiar. É a nossa grande matéria-prima, como se a gente fosse fazer uma joia, você não muda o diamante, né? Você adequa a joia a ele, e é o que a gente faz com os empreendimentos. A gente não gosta de fazer empreendimentos iguais, a gente não faz. A história da fachada colaborativa. Por exemplo, a gente fez no Brasil, que se tem notícia, a única fachada colaborativa, onde cada cliente pode escolher a cor da sua varanda, tem um elemento arquitetônico na varanda, e todos os clientes puderem escolher sua cor. No final, a gente teve um prédio composto com a opinião de todos. Sabe que meu pai construiu um prédio, o Jaime Lerner, uma pessoa é um arquiteto famoso de urbanismo, né, e transporte, mas ele fez com meu pai um empreendimento chamado Casaril, em Curitiba, e o prédio tem essa cara de casaril, a fachada é meio deslocada assim, e a ideia é exatamente o que você estava falando, cada um pintado a sua cor. E dá personalização. Mas não gostaram. Depois mudaram e pintaram tudo da mesma cor. Mas você sabe que no dia antes do lançamento eu não dormi, eu falei, meu Deus, todo mundo fazendo um prédio bege, eu vou fazer um prédio colorido, cada um escolhe. E daí gostaram? Gostaram. A gente ficou pronto, a gente fez uma paleta de cores, né? E eles podiam escolher dentro da paleta. Que é legal. Mas o que foi mais importante para nós, a gente desenvolve com alvenaria estrutural. Né? Isso de perguntar, a tecnologia que você está usando. Então, basicamente, as pessoas não conseguem desenvolver ali ambientes personalizados. Você não pode derrubar a parede e tudo mais. Né? Então foi um jeito da gente trazer o cliente para dentro e falar, escolha alguma coisa. Entendi. Dê sua opinião. Então escolher a cor era algo familiar. Né? Então as pessoas na mesa de venda ali escolhendo a cor. Claro. Isso tem uma identidade. A pessoa passa na rua e fala, aquele é meu apartamento. Que é para de humanizar. E eu escolhi a cor. Exatamente. E, né? Essa opinião, né, que raramente é ouvida, é que a gente busca na Sindona. Entendi. Que as pessoas saibam por que estão escolhendo aquilo, que aquela opinião importa para nós. Né? Então é todo um processo de humanização. E daí você já está construindo o prédio, entrega o prédio, tem a ONG que assume lá para poder ajudar eles a tocarem. E agora está crescendo a empresa. Mas como eu estava comentando da história do investimento, achei bacana essa história. De um amigo teu que comprou um terreno por um conselho. Foi um terreno que a gente comprou, né? Que foi engraçado, depois que a gente realizou a compra do terreno. Permuta ou compra em dinheiro? Essa foi parte compra em dinheiro, parte em permuta. E aí parte de permuta financeira. Que é uma coisa que a gente não faz permuta física também, é importante salientar isso, porque depois a gente fica predando o próprio valor. Né? Porque predando o próprio valor. O vendedor fica ali querendo vender, com você, e aí compete, gera relação. Eu prefiro assumir esse compromisso com ele, falar, deixa aqui da venda eu cuido, porque depois o cliente não vai ser seu, o cliente vai ser meu. Então eu vendo e faço. Para explicar quem não está entendendo, quando permuta, o dono do terreno fica com algumas unidades. Exatamente. Daí para ele poder ter liquidez, ele tenta vender fora da tua tabela. E às vezes queima a tua tabela porque ele está queimando. Exatamente, o cliente fica vinculado a ele, não a mim. Então, se o cliente é cliente nosso, perde o controle. Então a gente tomou a decisão na Sindona. E a financeira, cada 100 reais que você vende, uma parte vai para ele, é isso? Isso, exatamente. Dica que você dá, você comentou um pouquinho antes aqui, acho que é uma dica tão importante que é bom quem está nos assistindo aqui poder pegar dica para quem quer investir em imóveis. Sempre que algum amigo próximo me pergunta como investir em imóveis, eu falo assim, compra o terreno maior que você conseguir e mais próximo que você conseguir. Porque o terreno é um ativo peculiar, o terreno não se fabrica. O terreno é algo que está ali, a nossa matéria-prima para o desenvolvimento. Pode ser um terreno longe, um dia a cidade vai chegar nesse terreno e vai ser a hora que ele vai se valorizar. Então isso é muito importante para uma carteira de longo prazo. Poucos investimentos dão esse retorno. Né? Sabe que, Bruno, é muito importante o que você está dizendo, porque isso é fato. Né? E não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, nas grandes cidades, no mundo inteiro. Eu fiz um curso uma vez lá fora e o curso mostrava assim, várias cidades do mundo, com 100 anos de diferença numa fotografia aérea. Aí você vê, parece assim um vírus, porque ela vai tomando. Era uma vila
E você não imagina quando você está comprando um terreno lá longe, daqui a 10, 20 anos vai chegar a cidade lá realmente e chega essa valorização. Tanto que um dos negócios mais importantes que tem para fazer nos imóveis é comprar terreno, realmente. Ela vai se aglutinando. Imagina que minha família foi para Osasco para plantar hortifruti. Poxa vida, há quantos anos atrás? Em 1953. Sim. E você imagina isso, em 50 anos. Sim. Né? Teu avô fez isso, teu pai? O que aconteceu? Tá. Né? A cidade, hoje, se você não encontra sequer fronteira entre as Não. cidades metropolitanas. É. A cidade vai tomando e vai preenchendo. Sim. De maneira, então, o investimento em terreno é algo, claro, nada é simples, né? Precisa ter uma pesquisa ali, um entendimento do tipo de ativo que você está comprando, né? Mas é um investimento maravilhoso. Inclusive porque as incorporadoras viram hoje que não é tão interessante para nós a imobilização de capital. Foi o que gerou problemas para muitos. Então, ter parceiros para esse desenvolvimento é muito mais importante. É melhor ter parceiro. Pô, a tua história é muito bacana, tão bacana que você foi, inclusive, um dos Forbes Under 30, né? Da revista Forbes, né? Revista de negócios, que chama algumas pessoas ali que ela identifica como conseguiram fazer muita coisa já com menos de 30 anos. Como é que foi essa experiência e o que eles acharam interessante nisso? Para mim foi um presente, né? Porque para quem é empreendedor é muito difícil você saber se está indo bem ou se está indo mal. Você está no meio do negócio, você tá ali, todo dia tem má notícia, boa notícia, você não sabe. Então, a temperatura varia todo dia. Tem uma frase que eu gosto que fala que condecorações não servem para nada, mas pelo menos te mostram um caminho. Alguém está vendo toda uma coisa, por enquanto está tudo certo, né? Legal. Bacana. E aí a gente comemorou demais por conta disso, né? Porque a gente acredita num jeito diferente de fazer as coisas e ver que estão reconhecendo o que a gente faz é importante para que a gente continue com fé fazendo o que a gente gosta. E o que deu certo, Bruno? Porque muitas pessoas tentam fazer o que você está fazendo, né? As famílias, como a gente falou aqui no Brasil inteiro, estão sempre lutando, dando um jeito para empreender. O que você teve, claro, o começo, que foi essa oportunidade que vocês tiveram que entrar para resolver, que era o único patrimônio assim, de raiz da família. Mas o que daí para hoje, o que deu, hoje você está fazendo 400 imóveis, 800 imóveis, como é que você, o que motiva, o que dá de diferente de você para os outros, o que pode inspirar as pessoas olhando para o teu caso? O que eu vejo muito, gosto de falar com empreendedores e tudo mais, o que eu vejo muito é desistir do projeto inicial, ou do segundo, terceiro, quarto projeto e ir mudando de projeto em projeto. O Brasil tem uma carência de profissionais. Tá. E se demora para criar um profissional, se demora para criar uma empresa, né? A gente tem algumas moscas brancas aí que se desenvolvem muito rápido, mas a grande maioria não é assim a história, né? Então, eu demorei para me entender profissional do mercado imobiliário. A gente precisa aprender muito, né? E as empresas não se profissionalizam, não aprendem. A gente erra, a gente acerta, a gente cai, a gente levanta. Todo dia a gente está ali para aprender, para errar e acertar. E mudar de projeto é muito ruim, né? Quando a gente, não deu certo, isso a gente culpa eu falo que pipoca dá dinheiro. Né? Tem gente ficando milionária com pipoca e tem gente com uma pipoquinha ali vendendo há 40 anos e não dá certo. Então, essa profissionalização, entender que o mercado é difícil, qualquer mercado é difícil, você precisa ser melhor que seus concorrentes, você precisa ter um cliente mais satisfeito que os seus concorrentes têm e brigar pelo mercado, né? Brigar por essa profissionalização, brigar por esse melhor entendimento do que fazer, eu acredito que está muito próximo aí de uma receita de sucesso. Legal. Você tem que ser bom no que você faz. Então é mergulhar mesmo, escolher um foco, ficar naquilo, ser profissional ter daquilo. Persistência ali e resiliência, né? Porque leva, tem coisa negativa o dia inteiro, leva todo pancada tempo. todo dia. Você foi lançar um empreendimento, veio a crise, né? Logo 15 dias depois. Já começou por causa de uma crise também. Uma vez me perguntaram assim, você nunca pensou em desistir? Eu falei assim, penso todo dia. Todo dia eu acordo, penso, me levanto e vou trabalhar. Pô, Bruno, foi um grande prazer, né? Excelente. Queria deixar algum recado final que você tenha para passar para o pessoal aí. Eu queria falar justamente, Ricardo, que as pessoas olham para o desenvolvimento imobiliário como desenvolvimento humano. Que a gente invista, um olhar novo esse, que né? a gente invista nisso. Quando a gente está investindo na periferia, quando a gente está investindo no empreendimento de padrão econômico, a gente está investindo nesse mercado, a gente está investindo em desenvolvimento. A gente faz um empreendimento, a gente leva rede de água, rede de esgoto, a gente leva luz, a gente leva emprego, o empreendimento vai estar lá para sempre gerando renda. Então, olhar com esse olhar de que a cidade que não se desenvolve, que não desenvolve seu mercado imobiliário, ela faveliza, ela tem que ir para frente pelos braços dos incorporadores, né? A gente não depedra a cidade, a gente não destrói valor,
a gente sempre desenvolve os espaços. Assim, eu já fiz muitos apartamentos, mas não tenho um filho, quer dizer, então não sou eu que adenso a cidade está aí, ela é adensada. Sim. Ela precisa do desenvolvedor para que ela aconteça. Isso é importante entender para que toda a sociedade mude um pouco o aspecto que tem com o incorporador, que a gente talvez vá, é o incorporador que destrói aquele terreno ou que derruba tal coisa. A gente não faz isso. O que a gente faz é brigar para organizar a cidade, para formalizar a cidade. A gente leva renda, a gente leva desenvolvimento, a gente leva muita contribuição em imposto para qualquer lugar que a gente vai, a gente melhora todos os índices da cidade, segurança, saúde, quando a gente formaliza a moradia. Então, vamos olhar com um pouco mais de carinho para o desenvolvedor, porque o caminho é árduo e a gente luta para a vida para todos melhorarem. Você tocou num ponto muito importante, porque realmente a visão, vamos dizer, externa do incorporador é negativa. Eles vêm como destruidor. Sim. Quando, na verdade, ele é o vetor, quem leva o desenvolvimento. E não é brincadeira, porque a maioria esmagadora quebra. Exatamente. Né? Quebra feio. Não, e a gente... Mas é ele que vai gerar esse monte de emprego, um monte de imposto, é ele que tem que aprovar, e hoje em dia não é destruir, é você poder compor ali. Os incorporadores são os novos bandeirantes. Exatamente. Então... A gente desbrava, vai com a cara no mato ali, a gente vai primeiro, a gente tem que acreditar, colocar o dinheiro na frente. Anos, né? Sim. São 10 anos. Cada não tem filho, mas tem cada empresa, são 10 anos. Sim. 2, 3 para construir, 1 para comprar o terreno, e depois mais 5 de cuidar, garantia, no mínimo, e fica e lá. a gente vai, e quando a gente se importa com a nossa marca, com o nosso nome no mercado, minha empresa tem o meu sobrenome, é impossível eu fugir dessas atribuições que, né? Uhum. Então, é para sempre, a gente cuida. É um casamento para ser. Pô, desculpe, pode falar. Então é importante entender que a gente precisa de ajuda para que a gente consiga desenvolver as cidades. O Brasil precisa ser desenvolvido ainda. Muitas pessoas moram mal, muitas pessoas moram sem luz, sem esgoto, muitas pessoas não têm insolação nas casas, as ruas não são boas. Então, o incorporador é o caminho para desenvolver isso. Não adianta esperar que o governo vá fazer, não é atribuição dele isso. E o trabalho é enorme, porque a favela, a comunidade, como se queira chamar, é o que está em volta de toda a grande cidade. Sim. E agora não tem rua, não tem luz, não tem calçada, não tem... Até isso virar realmente uma cidade, vão 30, 50 anos. Se começarmos hoje, e a única vai maneira 50 da anos. gente gerar espaços para a comunidade é verticalizando a cidade. Você verticaliza e sobra espaço embaixo e a gente consegue ali ter áreas de lazer, áreas verdes. Você olha o mapa de São Paulo, pelo Google, seja lá por onde, você vai ver que não tem espaços verdes, não tem uma espaço, quadra, não tem uma árvore. Então, tem nada. Só o único jeito de fazer isso é verticalizando para que sobra outro espaço, porque as pessoas já existem, estão lá e vão continuar. Exatamente. Então a gente precisa desenvolver. Você tem esperança que vai dar certo isso? Vão conseguir mudar essa... Porque eu passo, olho, pô, tenho 50 anos, só vi piorar. Mas sabe que como eu vejo a periferia de dentro, eu consigo ver um outro caminho. Assim. Era infinitamente pior. Tá. Era infinitamente pior. Olha que legal. O que a gente precisa é conseguir melhorar a velocidade do desenvolvimento para que a gente vença o adensamento demográfico. Tá. Se a gente não conseguir melhorar essa velocidade, a gente dificilmente vai conseguir vencer isso. Então é importante que bastante gente olhe para esse mercado, escolher um investimento entre algo e desenvolvimento imobiliário, escolha o desenvolvimento imobiliário, porque isso faz bem para o país. E humanizando, né? Bruno, deixar um livro para você, nosso livro Lucro com Imóveis, espero que você goste. Se tiver sugestões, mande para a gente, Muito obrigado. Um prazer, tá bom? Obrigado. Parabéns por acreditar em imóveis, porque tem que ter fé, tem que ter paciência. E a gente precisa que acreditem nos imóveis para que a gente melhore o país. Eu acredito em imóveis, porque eu até tenho, aqui atrás tem uma frase, que é a frase que resume tudo que eu acredito no livro, no curso que tem aqui, no MBA que estamos fazendo, as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. Com certeza. E, se bem geridos, gerando renda e patrimônio por gerações, que assim como você começou com uma herança da tua mãe, né? As pessoas que conseguem ter hoje uma renda, pessoas mais velhas que nós aqui, muitas delas vêm de renda de imóveis. Exatamente. E o imóvel é o oxigênio da economia. Se não tiver imóvel, não tem indústria. Se não tiver imóvel, não tem escritório. Se não tiver imóvel... Você não mora, não tem hospital, não tem nada. Precisa de tudo. Bruno, brigadão. Eu que agradeço. Um grande prazer tê-lo aqui, tudo viu? Tudo bom e vamos lá. Vamos lá. Pessoal, estou deixando alguns recados finais aqui, então. Nosso MBA em Real Estate está começando agora no dia 7 de fevereiro. Tem as últimas inscrições abertas, ainda quem quiser se inscrever. A maioria dos professores são pessoas que foram entrevistadas aqui. Vamos convidar o Bruno a dar uma palestra para nós lá também. Aqui tem o curso Lucre com Imóveis, que é esse livro.
tem o e-book desse livro gratuito no infomani.com.br, e-books gratuitos, mas tem o curso gravado, né? Eu contando lá como que é o livro, para quem já quiser assistir isso em vez de ler, né? Mais fácil, eu mostro as coisas com mais didática. Fique à vontade, o curso tem um valor super razoável, parcelado em várias vezes. Tenho certeza que é um bom investimento para as tuas férias agora, para o teu lazer, né? Do horário que você tiver à noite, aí poder aprender um pouco mais sobre a parte de imóveis e conseguir construir aí a tua aposentadoria, o teu investimento, carteira de investimentos para o futuro, tá legal? E temos o ConstruCast, que é um outro programa que nós temos de entrevistar os CEOs que construíram o mercado imobiliário. Está em todas as plataformas de podcast, já está hoje, estamos gravando o número 15, o último que saiu foi da Tec Verde, foi maravilhoso, um menino de 33 anos de Curitiba que fez uma indústria de casas, faz 3.000 casas por ano, investimentos estrangeiros já chegaram, o menino construiu isso aí em 10 anos, assim como o próprio Bruno aqui também construiu a empresa dele nos últimos 10 anos. Então tem muito conhecimento nesse programa Imóveis, no ConstruCast, no livro, no curso, que você gosta de imóveis, participe, tá legal? E aproveite. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência.